Olá, gente. Boa tarde. Muito bem. Tá todo mundo aqui para a palestra sobre IPv6. Ninguém achou que o almoço era aqui? Não. Então vamos lá. Eu sou Antônio Moreiras. Eu sou do NIC-BR. Para quem não conhece o NIC-BR é a instituição que faz a distribuição de IPs aqui no Brasil. O NIC-BR é uma instituição privada, sem fins de lucro, ligada ao Comitê Gestor da Internet no Brasil. E a gente tem um monte de ações em prol do desenvolvimento da internet. Muita gente, às vezes, confunde, acha que o NIC-BR é uma instituição do governo, é uma reguladora, como a Anatel, algo assim. Não, o NIC-BR é uma instituição privada que cuida dos nomes de domínio.br. E geralmente a gente pega o valor que a gente arrecada com os nomes de domínio e a gente aplica em projetos para desenvolver a internet. A gente tem uma série de projetos. Um dos temas em que a gente está bastante interessado, porque é uma tecnologia importante para o funcionamento da internet e porque a gente é o responsável pela distribuição dos endereços no Brasil, é justamente o IPv6. A gente vem trabalhando nesse tema há um tempão. Na verdade, esse ano faz 15 anos que a gente está trabalhando nesse tema de IPv6. A gente lançou um projeto IPv6.br há exatamente 15 anos. Falta um mês para dar 15 anos ou algo assim. Vamos lá. Primeira afirmação aí da apresentação. O IPv6 é o protocolo atual da internet. O IPv4 é considerado hoje uma tecnologia legada. Uma tecnologia antiga. Ah, mas como assim, Moreiras? Porque o IPv6 ele ainda não está usado na internet inteira e IPv4 todo mundo usa, verdade. Você tem razão. Mas quando a gente vai lá no IETF, nos engenheiros que vão projetando os protocolos novos, a evolução dos protocolos, qual é a diretriz? Todos os protocolos novos, todas as tecnologias novas da internet tem que funcionar com IPv6. Tem que funcionar em conjunto com IPv6. E elas podem ou não podem funcionar em conjunto com IPv4. Hoje em dia, a maior parte das tecnologias novas, o pessoal ainda opta por fazer compatível com o IPv4 também, mas não é mais uma obrigação. Pelo menos na diretriz atual não é, né? É legal que se funcionar com o IPv4, que ainda todo mundo usa, né, ainda tem utilidade, mas as tecnologias novas, o IPv6 é que é considerado o protocolo padrão, tem que funcionar com o IPv6. Agora, o que a gente vê aí? Esse gráfico mostra aí cadê? Aqui, ó. 40% mais ou menos dos usuários da internet no Brasil usam IPv6 já. Da onde vem isso? Da onde vem esse dado? Esse gráfico especificamente aqui, a gente pegou do Apnic. Como que o pessoal mede isso? O pessoal mede isso daí. O Apnic é uma instituição tipo o LACNIC, que faz distribuição de IPs lá na parte da Ásia. Como que o pessoal mede isso daí? Por sites web, por plugins, por recursos instalados em sites web. O Google também tem a medição dele, o número bate, o Facebook divulga número, a Akamai divulga números, várias empresas divulgam números. E os números batem com esses. A gente tem mais ou menos 40% dos usuários acessando os sites via internet. Então o Google, lá no buscador deles, por exemplo, funciona via IPv6 e funciona IPv4. Se o usuário tem IPv6, ele vai lá digitar google.com, vai para o buscador, o computador automaticamente prefere ir via IPv6 e o Google vai receber a requisição via IPv6. Então o Google hoje enxerga 40% dessas requisições chegando via IPv6. Isso quer dizer que tem aproximadamente, vindo do Brasil, né? 40% de usuários brasileiros com IPv6. Provavelmente até um pouco mais. Provavelmente os provedores estão entregando até um pouquinho mais do que isso. E daí o usuário tem lá uma Smart TV, por exemplo, que não tem IPv6 ainda.
ou o usuário tem um roteador Wi-Fi na casa dele que não tem IPv6 ainda. Então pode ser até que a porcentagem do que o provedor está entregando seja um pouquinho maior. Mas a gente tem aí efetivamente em uso cerca de 40%. É bastante já, né? Não é pouco, estamos quase chegando na metade, né? Mas também falta bastante coisa. Só que aí vem minha conversa com vocês. Agora eu vou querer inclusive feedback de vocês, vou pedir feedback de vocês. Porque eu vou mostrar um outro gráfico, ele não é tão bonito quanto esse. Né? Não é por causa das cores, não, que ele não é bonito, as cores dele estão ok. É um gráfico que parece MRTG aí, né? O pessoal mais saudosista. Mas não é por causa das cores, é o que ele está mostrando mesmo. Esse gráfico aqui é do tráfego IPv6 no XBR de São Paulo. Alguém sabe qual é o tráfego de pico total do XBR de São Paulo aqui? Quem sabe aqui? Fala para mim. Diga lá. 20 GB? 20 terabits por segundo de tráfego de pico. É legal, vou fazer propaganda, vou enfatizar isso daqui, porque é o maior PTT do mundo. O XBR de São Paulo é o maior PTT do mundo, tanto em tráfego que circula na rede, quanto em número de redes, o número de provedores conectados. O segundo está cada vez mais para trás. Isso é legal. É legal também que outros PTTs aqui no Brasil estão crescendo, mas vamos voltar para esse gráfico. Cara, eu estou vendo 500 GB de pico IPv6 quando o total dá 20 tera. Isso é feio, não está legal. Pô, mas cadê aqueles 40%? Por que isso não se reflete no tráfego? Porque assim, a gente conversando com provedores, ontem mesmo, foi uma porção de provedores lá no nosso stand. Cara, tem IPv6? Tenho. Como que tá aí? Cara, tem uns 60% dos meus usuários já estão com IPv6 e tal. E tráfego, quanto você enxerga? Já enxergo não sei quantos gigas, já enxergo tal porcentagem. Né? O cara já enxerga 20%, 30%, 40% do tráfego dele em IPv6. Por que no PTT a gente só vê 2,5% do tráfego em IPv6? Por que é tão baixo assim? Não sei. Várias teorias. Pode ter algum erro de medição aí. A equipe está até verificando internamente lá para ver se não tem nenhum erro de medição. Estão tentando fazer uma medição via flows para comparar, tal. Mas olha, você quer falar alguma coisa? CDNs. Ele tem uma hipótese interessante aqui. Ele falou, será que as CDNs estão escoando esse tráfego? Então eu vou falar as minhas hipóteses aqui, a minha teoria. Por que é tão baixo? Tem duas razões. Primeiro, no PTT, as grandes operadoras de telecom, aí, no papel delas de provedores também, elas não trocam tráfego lá, elas não estão no acordo multilateral, elas não estão aparecendo nesse gráfico aí, nem no gráfico do PTT. Não está, o tráfego das grandes operadoras não está lá. A maior parte das grandes operadoras só entra no PTT para fazer conexões bilaterais ou para vender serviços. Eles não gostam, na política deles de trânsito hoje, de peering hoje, eles não gostam de fazer peering no PTT, eles acham que é assimétrico. Eles têm as razões deles lá, o fato é que eles não estão lá. Então, o que a gente vê no PTT? Provedores, certo? Provedores, vocês, provedores. E as CDNs, os geradores de conteúdo, etc., também estão lá no PTT, certo? Pode ser. Então, o que eu estou vendo aqui? Tráfego de provedores com IPv6. E daí se eu olhar os gráficos, se eu pegar aquela análise lá que o Apnic faz, aquela que eu mostrei do Brasil inteiro, e olhar o gráfico da Vivo, da Claro, né? Dessas grandes operadoras, o que eu vejo lá em IPv6? 90 e pouco por cento, 80 e pouco por cento, 98%, 95%, 80%. Eu vou vendo as operadoras de telecom, elas estão com quase 100% da rede em IPv6. O que eu infiro aqui? Que os provedores não estão.
Porque quem está lá no PTT são os provedores, são vocês. Certo? Pode ser também que, ok, os provedores maiorzinhos, os provedores mais bem estruturados já têm uma porcentagem de IPv6. Mas aí eles têm as CDNs dentro da rede deles. E daí talvez o tráfego IPv6 esteja escoando ali dentro da própria rede do provedor, com a CDN que já está lá dentro da rede do provedor, e no PTT sobra pouca coisa para trocar de tráfego de IPv6. Pode ser também isso. Mas, olhando esse gráfico, o que eu entendo? Que a implantação de IPv6 dos provedores regionais, é bem menor do que a implantação de IPv6 das operadoras. Né? E daí a gente se pergunta por quê. Eu não sei por quê. Essa é a minha pergunta aberta para vocês. Vou daqui a pouco até pedir, se alguém quiser se manifestar no microfone e tal, mas daqui a pouquinho. Eu tenho as minhas teorias aqui, mas não sei se elas são certas. Eu tenho basicamente duas teorias de por que os provedores não implantam IPv6. Uma teoria, vocês sabem que o NIC-BR dá cursos de IPv6, né? Então, uma das teorias foi uma historinha, um depoimento, que um senhorzinho lá, dono de provedor, uma cidade lá do interior do Nordeste, se eu não me engano, faz tanto tempo, cara, faz muito tempo. Então, eu vou contar a história dele, mas eu vou usar nomes fictícios, não é para proteger o cara, é porque eu não lembro mesmo. Aqui, foi para trás, aqui. Então, é a história do senhor Wenderson, mas o Wenderson é um nome fictício, baseado num funcionário meu, que é nordestino e tal, então ele não é dono de provedor ainda, mas acho que gostaria de ser, mas enfim, por enquanto ele é só funcionário lá do NIC. O senhor Wenderson falou para mim o seguinte, a gente nem tinha acabado o IPv4 ainda, e ele estava lá fazendo o curso de IPv6, e ele perguntou, com toda a sinceridade e honestidade dele, eu tentei responder honestamente também, quando o IPv4 vai acabar no final? Agora já acabou, agora é fácil, acabou, já faz uns anos, tá? Mas na época não tinha acabado. Falei para ele, pela previsão atual, daqui a 2 anos. Ele olhou e falou, não vou implantar esse negócio na minha rede não, esse IPv6. Mas por que, senhor? Não está vendo que aqui não é tão difícil, precisa, por isso? Não, o negócio é o seguinte, o meu modelo de negócio é o seguinte, eu entro numa cidade que não tem nenhuma operadora grande lá, tal, eu monto provedor. Era rádio ainda, o cara acho que ainda trabalhava com rádio. Monto o provedor e saio vendendo. Quando dá sinal aqui que a NET vai entrar, ou que a Oi vai entrar, ou que sei lá quem vai entrar aqui na cidade, eu fecho meu provedor e vou para outra cidade. Só que é o seguinte, cansei disso daí, esse aqui vai ser meu último provedor, já fiz isso algumas vezes. Então, quando a NET entrar aqui, e pela previsão aqui, eu acho que eles vão entrar nos próximos 2 anos, eu vou fechar o meu provedor. Então, eu não vou implantar esse negócio. Eu só preciso operar por mais 2 anos. Falei, perfeito. Ele não tinha intenção nem de vender o provedor dele, ia fechar. Extrair quanto dinheiro ele pudesse dali, ia fechar. Falei, cara, ótimo planejamento. Não implante IPv6 na sua rede. Então tá, né? Se você não pretende continuar sendo um provedor nos próximos anos, eu acho que é uma razão super válida. No caso dele, estava lá, foi lá atrás, né? Não sei, porque hoje já é até mais difícil. Mas assim, a migração para IPv6 na internet, ela é meio que inexorável. Tipo, não tem outro caminho. Não dá para a internet continuar usando o NAT indefinidamente. Né? Então, se você quer continuar operando nos próximos anos, é legal você fazer isso. Você, vou fazer igual o Wenderson aí. Vou tirar dinheiro do meu provedor aqui, o quanto que eu puder nesse próximo ano e meio, 2 anos, 3 anos, sei lá. Vou fechar, vou abrir um posto de gasolina que está dando mais dinheiro. Legal. Então não precisa implantar IPv6 não. Deixa que o cara que vai assumir o teu mercado implanta lá na frente. Então essa é uma teoria minha, mas eu acho que não se encaixa na maior parte dos casos de vocês aqui. Eu imagino que a maior parte do caso de vocês estão querendo continuar operando o mercado, crescer, quem sabe virar até um monopólio, ter a internet do Brasil inteiro, com mais uns 2 ou 3 caras. Não sei, imagino que seja mais esse o caso do que o... A outra teoria, como eu não fiquei satisfeito com essa, procurei várias. Cara,
Nessa busca, fui atrás, por exemplo, de canais de espiritualidade na internet, no YouTube, no Instagram, sigo vários, gosto bastante, acho importante para a vida, mas eu comecei a procurar essa resposta e tive a resposta. Descobri em vários canais de espiritualidade estão anunciando que entre 2027 e 2034 a gente vai fazer o primeiro contato com os alienígenas. Eles vão se apresentar para o público, os governos já sabem e tal. Até o Bolsonaro e o Lula já deviam saber, né? Mas eles vão se apresentar para a gente. Só que vai ser um encontro falso, não vão ser alienígenas de verdade. Pelo que eu vi lá na internet. O que vão ser? Cara, vão ser os alemães. Os alemães, lá na época da guerra, 1930, 45, eles fizeram contato com alienígenas. E os alienígenas cederam alguma tecnologia para eles. Então tem colônias humanas hoje, vocês não sabiam disso, né? Tem colônias humanas hoje num programa espacial aí, secreto, morando lá em Marte, na Lua, em vários planetas. Só que eles têm tecnologia super avançada, porque eles pegaram a tecnologia dos alienígenas. E agora eles vão vir, eles não são grandes, não são ETs de verdade, são humanos, mas eles vão se apresentar como ETs, vão fingir que são ETs, vão fingir que são bonzinhos, não são, eles são mais ou menos iguais a gente, assim, eles vão querer explorar os recursos naturais da Terra mesmo, mão de obra barata, etc. e tal, como a gente quer também. Moral é a mesma da nossa aqui, mas vão fingir que são os ETs. Só que sim, eles vão trazer tecnologia avançada. E talvez eles tragam uma tecnologia muito melhor que o IPv6. E estamos aí, né? 2027, 2034. Então, eu estou imaginando que a minha segunda teoria é que muitos de vocês já ouviram essa história também, como eu, e estão contando com essa tecnologia nova que vai ser trazida por esses arianos fingindo que são ETs. Deve ser isso. Se não for isso, eu gostaria de saber realmente por que vocês não estão implantando IPv6, gente. Aqui. Ó, por que implantar IPv6 no seu provedor? É o protocolo padrão da internet. A gente tem um risco sério hoje, porque o IPv6 lá atrás ele foi criado incompatível com o IPv4, certo? O IPv4 não funciona com o IPv6, tem que pôr em paralelo para funcionar. A gente tem um risco sério hoje de fragmentação da internet. E se uma parte da internet não implanta IPv6 e outra parte da internet só consegue usar IPv6 hoje, porque está cada vez mais difícil, né? Não tem mais bloco IPv4. Como você faz? Tem muitas áreas do mundo ainda que precisa, vamos dizer assim, sem internet, onde a internet ainda precisa chegar. Aqui no Brasil tem muitas residências ainda sem internet, né? Fora toda a tecnologia nova, toda a internet das coisas, toda. Então, enfim. Cara, que mais? Por quê? Mas essa razão ela não é muito pé no chão. Parece até a minha história dos ETs, né? Porque, sei lá, a internet é um negócio meio abstrato. Quero saber aqui no meu provedor, o usuário pagando, né, o ticket aqui todo mês, está tudo certo. Bom, então vamos aqui. Realidade mais pé no chão para vocês. Vocês devem estar tendo problema já com CGNAT. Porque eu imagino que não tem ninguém aqui. Se tem, é um sortudo, cara, de você não estar ainda usando o CGNAT na sua rede. Né? Se você tem bloco IPv4 suficiente ainda para entregar para todos os usuários e não tem que usar IPv4, você é um cara muito, muito privilegiado. Porque a maior parte das redes está tendo que usar CGNAT de algum jeito ou outro. E o CGNAT é caro para implantar. Né? Não, põe o meu microtik lá, dou um clique, ele faz CGNAT. Não faz tão bem assim, certo? O usuário vai reclamar de game, o usuário vai reclamar de um monte de coisa. Tem a questão dos logs, né? De você ter que ter os logs armazenados do jeito correto para se uma autoridade te pedir você fornecer. O pessoal tem feito o quê? Tem colocado caixas especializadas nisso aí, colocado, sei lá, 10, F5, sei lá o que mais aí. Não quero fazer propaganda de caixa aqui, mas é o que o pessoal tem citado bastante, certo? Essas caixas especializadas têm um custo. Você vai conseguir fugir completamente de fazer CGNAT hoje e fugir desse custo? Não, não vai. Dá para migrar tudo para IPv6? Também não dá. Mas os principais conteúdos hoje,
estão com IPv6. Os principais conteúdos em volume de tráfego. O YouTube tem IPv6. A Meta, com Facebook, Instagram, o WhatsApp e o escambau lá deles, tem IPv6. O Netflix tem IPv6. A Akamai, que é uma CDN grandona que fornece para um monte de companhias diferentes o serviço de distribuição, tem IPv6. Né? Então, os volumes de tráfego grandes na internet hoje, que são dos vídeos, né, os principais aplicativos, eles têm IPv6 disponível. Se você coloca IPv6 na sua rede, você vai tirar a carga do NAT do IPv4, porque uma parte significativa do tráfego vai começar a migrar para IPv6. E você vai evitar que tráfego passe por essa caixa que está fazendo o CGNAT. Você vai ter menos problemas e você vai diminuir o seu custo do CGNAT. Ou você vai ter que ampliar ele mais devagar aí, conforme você vai ampliando sua base. E se tudo funcionar bem e o IPv6 continuar crescendo, continuar sendo implantado também nos outros conteúdos, também no restante da internet, talvez você nem precise mais crescer o CGNAT que você tenha hoje. Né? Talvez mais para frente você vai diminuir, vai dar outro uso para aquela caixa lá que você comprou, conforme for tudo migrando para o IPv6. O pessoal também tem reportado bastante, isso não é algo que eu gosto de falar muito em palestra. A primeira palestra que eu coloquei essa linha da alternativa nos casos de DDoS foi essa. Porque não é algo muito planejado, mas é algo que acontece na prática. Ataques de DDoS têm sido feitos muito mais em IPv4 do que IPv6. Porque ainda muito mais gente tem usado IPv4 do que IPv6. Não é porque o IPv6 é melhor nisso, ele não é intrinsecamente melhor. O dia que a internet toda tiver em IPv6, vai ter provavelmente ataques de DDoS em IPv6. Ele não é a solução para esse problema, ele é mais ou menos o nível de segurança dele do IPv4 são mais ou menos o mesmo, mas o fato é que hoje as ferramentas que tem, os caras que estão usando ataques de DDoS se focam no IPv4. E o fato é que hoje, o provedor que tem IPv6, quando ele sofre um ataque de DDoS, os usuários e os aplicativos que estão lá com IPv6 continuam geralmente funcionando. Obviamente depende do tipo de ataque. Né? Se o cara fez um ataque que tirou o roteador de borda do provedor do ar, né, congestionou o roteador inteiro, vai cair tudo, certo? Mas dependendo do tipo de ataque, se foi só um ataque volumétrico lá, que só afetou a banda, tal, IPv4, o IPv6 vai continuar funcionando. Então tem muita gente reportando isso para a gente, que acaba sendo aí uma vantagem ter IPv6 no caso de se sofrer ataques de DDoS. O IPv6 não vai gerar custos altos para você implantar hoje. Por quê? Porque muito provavelmente toda a estrutura de roteamento que você tem já vai suportar IPv6. Quais são os pontos de atenção? As CPEs, né, os equipamentos que estão na casa do usuário, e talvez o software de gerenciamento, a forma de gerenciar a rede. Né? Os equipamentos que fazem o provisionamento dos usuários, a bilhetagem e tudo mais, os softwares para isso daí, talvez você tenha que adaptar. Muitos já suportam IPv6, já reconhecem endereços de IPv6. No caso das CPEs, o que a gente recomenda para vocês? Cara, por que os provedores que, quando a gente vai conversar com o provedor e perguntar, mas você tem IPv6 na rede, tem quanto? Ah, uns 60%. Por que não é 100%? Por causa das CPEs legadas que já estão na casa do usuário. Então, como que é o jeito de você fazer? Tu vai pôr IPv6 nos novos usuários, nas novas CPEs. Não vai sair trocando tudo, não precisa, certo? Mas por que você continua instalando um negócio que é só IPv4? Por quê? Hoje em dia você não tem mais uma diferença de custo significativa entre o equipamento que é só IPv4, que tem alguns no mercado ainda, e o equipamento que suporta IPv6 e IPv4. Então vai lá, homologa equipamentos que suportam IPv6 e IPv4, tem que homologar, tem que fazer testes exaustivos, tem que fazer teste na casa dos usuários, né? Tem que colocar, porque não adianta só acreditar no fabricante, porque tem muita implementação ainda mal feita, chega, põe na rede, põe o volume de tráfego, a caixa no IPv6 na rega, ela não funciona mais.
ou tem problema com um protocolo específico, ou tem problema com um equipamento específico. Então tem que testar exaustivamente. Testou, homologou, cara, começa a comprar aquilo e colocar nos usuários, os novos. Não é custo extra isso, é um custo que é a expansão da tua rede, é o custo que você já ia ter, certo? Então, e a gente tem treinamentos gratuitos. Então a tua mão de obra não sabe mexer com IPv6, cara, vai fazer o curso lá do NIC-BR. Tem os cursos EAD lá, autoinstrucionais, que você faz a qualquer tempo, e tem os cursos presenciais, que a gente tem algumas turmas, depois eu vou mostrar as datas aqui. Bom, alguém quer me dar algum feedback? Alguém tem alguma... Não, cara, não é nada disso que você está falando, tal. Eu sei porque que os provedores não instalam IPv6. O nosso principal problema é tal. Qual é? Tem vários pontos, né? Mas Diga eu acho lá. que, igual nessa parte que você falou sobre o CGNAT, faz muito sentido que evite o DDoS, né? Mas, por outro lado, eu vejo muitos provedores vendo que o CGNAT é um mecanismo de segurança também. Então, eu sei que é errado, mas o pessoal vê, se está atrás de uma rede interna e não está com o IP exposto, como é no IPv6, teoricamente esse usuário está mais seguro do que se ele estivesse diretamente conectado com a internet. Então o pessoal às vezes evita de fazer essa migração justamente com o pretexto de que no IPv4 com CGNAT é mais seguro do que com o IPv6. Deixando claro que eu mesmo não concordo com isso, lá na rede tem IPv6 100% lá, né? Tá. Esse argumento eu nunca ouvi ele com CGNAT, mas eu já ouvi ele com o NAT em si, em relação ao IPv4 e IPv6, IPv4 com o NAT na casa do usuário e IPv6, mas é mais ou menos a mesma coisa. O NAT, ele funciona como um firewall. Ponto. Ele funciona como um firewall. Ele foi projetado para ser um firewall? Não, ele foi projetado para compartilhar endereço porque estava acabando os endereços. Certo? Ele funciona como um firewall. Isso é bom? Em alguns casos é bom e é desejável. Em outros casos só atrapalha a vida. Você quer um firewall em IPv6? Coloca um firewall em IPv6. Todas as CPEs hoje que suportam IPv6, ela já vem com um firewall stateful ativado, que é similar ao firewall que o NAT ocasiona, né? Com uma diferença, né? O cara consegue abrir as portas e consegue ou abrir os IPs, abrir buracos no firewall, se ele precisar, o usuário, se ele souber. E funciona muito mais facilmente do que os buracos que você consegue abrir no NAT, que é uma baita de uma gambiarra, né? Para você fazer um port forward no NAT é uma baita de uma gambiarra. No IPv6 é só você abrir no firewall. Aí tem protocolos para as aplicações fazerem isso de forma automática também. Então essa parte hoje está, até onde eu conheço, muito bem resolvida e é muito similar ao IPv4 na experiência do usuário final. Ou seja, você vai colocar uma CPE, essa CPE já vai ter um firewall stateful ativo. O que é um firewall stateful? É aquele que tudo que o usuário manda sai e volta as respostas. Mas se alguém mandar alguma coisa de fora para dentro, não entra. Né? Que é o comportamento que a gente espera do NAT, por exemplo. Certo? Só que é um firewall, você consegue ir lá e falar, mas eu quero que esse IP aqui, eu vou rodar um VoIP aqui, então eu preciso que ele seja público nas portas tais. Legal, tu vai lá no equipamento e libera aquelas portas. E o usuário não sabe fazer isso. Né? Do mesmo jeito que tem aqueles protocolos para certas aplicações abrirem buracos no NAT IPv4, também isso já existe para IPv6. Então acho que pode ser que tenha gente pensando nisso, mas não é o que devia segurar aí a implantação. Tá? Alguém quer dar algum feedback ali, ó, por favor? Um dos maiores problemas que a gente costuma ter, né, em atendimento com provedores, especificamente falando, são assim, né, são 3 coisas que impactam muito na implementação do IPv6 em provedor em SP, não em operadora. Primeiro, a questão realmente de capacitação do pessoal. Né? O pessoal ainda tem muita dificuldade no entendimento do IPv6 por conta de que eles não se baseiam muito nos... é uma experiência muito empírica, né, do IPv4. Então eles não sabem como funciona o protocolo. Quando muda para IPv6, que vai para hexadecimal, o pessoal ainda sofre bastante, tem muita resistência.
né? Mas isso a gente consegue contornar bastante aí com capacitações, com os próprios cursos, inclusive os vídeos que vocês têm, acho que desde 2014, lá no canal de vocês no YouTube, que ajudam muito o pessoal a entender melhor isso aí. Outra coisa que impacta bastante e que, inclusive, num dos provedores que eu atendo, inclusive a gente tem está na casa de 90% dos usuários finais com IPv6 implementado, que a gente acaba tendo que desativar de alguns clientes, são por equipamentos legados. Televisões, celulares com um Android mais antigo, que até funcionam, porém não tem ainda implementado a RFC de 2014, se muito não me engano, que tem aquela experiência melhor de quando tem DNS para V6, V4, mas o V6 não está legal, ele ainda continua forçando e o usuário tem aquela experiência de travar, né? Então, muitos casos a gente acaba tendo que desativar por conta disso. E também suporte com empresas de jogos, né? Muita empresa de jogo ainda não implementa IPv6, né? Na verdade, eu conheço alguns poucos jogos online que implementam IPv6 e as outras ainda acabam, inclusive, orientando o usuário final a desativar. Né? Isso até já vi algumas palestras de vocês, algumas discussões no intra-rede, no canal de vocês, que infelizmente ainda a gente sofre bastante. Bom, o que dá para falar em cima disso? Interessante. Sua visão, obrigado. Os celulares, eu não tenho visto já há um bom tempo problemas, né? Já há vários anos eles suportam e suportam bem. TV, sim. Ainda tem TVs no mercado que operam só com IPv4. O que você falou, eu preciso entender depois um pouco melhor, tá? Porque, tipo assim, se a TV só opera com IPv4, uma coisa é ela ter IPv6 e o IPv6 dela está quebrado. E daí o usuário vai tentar acessar alguma coisa e não consegue porque tem IPv4 e IPv6. Mas se a TV só reconhece IPv4, ela não vai, o acesso do usuário não vai quebrar por causa de você entregar IPv6 para ele, certo? Que é o que eu tenho visto. O que eu tenho visto esses equipamentos acabam sendo, como a questão dos games também, acabam sendo um balde de água fria na motivação. Né? Seria muito mais legal se eu tivesse... Por que eu não tenho mais tráfego no Netflix? Por que eu não tenho mais tráfego no YouTube? Meus usuários estão usando Smart TV, e Smart TV é tudo IPv4. Por que eu não tenho mais... por que eu não resolvo... Por que eu ainda tenho um monte de reclamação de CGNAT? Porque são dos gamers e o PlayStation só funciona com IPv4. Manda o cara comprar Xbox. Não sei. Também não sei se tudo funciona, porque às vezes tem games específicos, porque daí tem o servidor do game, né? Todo um ecossistema com várias empresas participam e nem todas às vezes têm IPv6. Então a gente sabe, o Xbox, desde o Xbox 360, tem suporte IPv6, mas eu não sei se todos os games, todos os tipos de jogos em rede, por exemplo, têm suporte. São complicadores. Esse eu tenho que reconhecer aí. Assim como outras coisas. Deixa eu mostrar umas estatísticas para vocês aqui bem rápido. Aqui vou pular alguns slides. Só para mostrar algumas estatísticas sobre aqui. A gente fez alguns testes manualmente. Aqui, por exemplo, em bancos. Testamos 46 bancos ali que a gente foi... O pessoal foi lembrando aqui, quais bancos brasileiros, fez uma listinha tal, o pessoal da minha equipe fez os testes na mão aqui, com um navegador, né? IPv6, 8,7% aqui só, 91% não tem IPv6. Então aqui, por exemplo, Bradesco tem IPv6, Banrisul, alguns bancos, às vezes o cara tinha IPv6 no site, mas daí a gente ia entrar no Internet Banking, não tinha IPv6. Não é o caso. Bradesco tem no Internet Banking. É isso. Bradesco, de vez em quando, o pessoal reclama que às vezes quebra. Às vezes alguém aparentemente bloqueia ICMP, entra um cara novo lá de segurança e fala: liberaram um ping nessa rede, deixa eu bloquear o ICMP aqui. E daí quebra o IPv6 lá. Aí alguém avisa eles, pessoal, não está funcionando, liberaram o ICMP, aí funciona de novo. Né? Enfim. Mas isso também faz alguns anos que eu não vejo. Não sei se vocês ainda estão tendo problemas com o Bradesco, eu não vejo reclamações já há alguns anos, né? Para ser bem justo aqui. Mas é muito pouco, né? Que mais? Plataformas aí de streaming, não sei exatamente quais foram testadas aqui, mas também nem todas têm IPv6.
portais de notícia, nem todos, a maioria não tem IPv6. Redes sociais, as usadas aqui no Brasil, tem algumas que não tem. Alguém ontem estava me falando, o WhatsApp funciona redondinho via IPv6, mas o WhatsApp web ainda não. Né? Não sei, não testei isso pessoalmente, não lembro se está aqui nesse teste ou não. Não estou com os microdados agora aqui. Jogos, como citado pelo colega ali, jogos são um grande problema, não tem quase nada em IPv6. Aqui a gente está falando de jogos online, eu não estou falando de consoles. Né? Jogos, sites aí de jogos que você joga pelo PC. Então, realmente são pontos de atenção interessantes e talvez vocês possam ajudar a fazer pressão nisso daí, né? Mas não dá para usar isso como desculpa, né? E simplesmente não colocar na rede. A gente precisa avançar, é importante para a internet e eu acho que é importante para o negócio de vocês que a gente avance com a implantação de IPv6. No que a gente puder, depois se vocês quiserem dar outros tipos de feedback, eu não gosto de falar no microfone aqui e tal, a gente está no stand, tem o stand do NIC-BR aqui, se não tiver eu, tem gente da minha equipe aqui hoje, amanhã, circulando, conversa com a gente, daqui a pouco eu ponho meus contatos aí também. Porque a gente está meio sem saber o que fazer, a gente gostaria de ajudar mais vocês, provedores, a implantarem IPv6. A gente viu que funcionou muito bem para as operadoras, né? Elas fizeram uma implantação. A gente vê que não é assim, não são dificuldades intransponíveis, porque a gente vê provedores fazendo e a gente conversa com os caras e ontem mesmo conversei com alguns, cara, você enxerga que o IPv6 na tua rede economizou dinheiro com o CGNAT, a conta fechou para você, o cara fecha, cara. Fica melhor porque são menos reclamações, fecha a conta. Mas porque nem todo mundo enxerga isso? Bom, não sei, talvez não enxerga porque não parou para olhar, talvez a realidade realmente seja diferente, tenha outros fatores, outro mercado, outra cidade. Quer falar ali no fundo? Você queria falar? Ele está com o microfone aqui, deixa ele falar. Já passa aí. Falando especificamente do que o colega falou sobre conhecimento técnico, e relacionando com a CPS, é claro que a Smart TV, enfim, é um problema também, mas no exemplo do nosso provedor, nós implementamos o IPv6 faz muito tempo. E na época tinha muito mais problema do que existe hoje, porque a CPS também tinha uma qualidade inferior à atual. Só que diversos problemas foram resolvidos somente atualizando o software, e principalmente no suporte nível 1 e a equipe de operação mesmo na casa do cliente, qualquer problema que fosse envolvido com o IPv6, por faltar o conhecimento técnico, já ia lá ou desativava, que era o melhor dos casos, ou simplesmente trocava o equipamento, onde na verdade era só atualizar o equipamento que já tinha recebido uma atualização, né, e que resolveria o problema do cliente, né. Então, talvez, se houvesse uma motivação de conscientizar que apenas atualizando, às vezes, provavelmente vai resolver o problema, ao invés de você trocar o equipamento ou simplesmente desativar, que é o que acontecia bastante, desativava e 3 anos depois, às vezes o cara não tinha nem a mesma TV, só que ali o roteador ainda estava com o IPv6 desabilitado, né? Porque ficava esquecido. Aí uma outra sugestão relacionada ao NIC diretamente, sobre essa questão da capacitação, semana da capacitação, intra-rede, enfim, o X-Fórum, seria talvez criar conteúdo relacionado a tunelamento do IPv6 sobre o IPv4, porque também é uma solução, talvez uma gambiarra, mas é uma solução, de você implementar o IPv6 completamente na rede, IPv6 only, né? E quando houver uma comunicação que só existe IPv4, fazer essa comunicação usando esse espécie de túnel, né? Onde o tráfego IPv6 ele é encapsulado dentro do tráfego IPv4, igual tem com MPLS, enfim, várias tecnologias de encapsulamento. Seriam esses 2 tópicos. Legal. Fala lá. Boa tarde a todos. Assim, a gente está implementando um V6 lá agora. Um dos principais, não problemas, mas assim, acredito que outros provedores também tenham passado. Principalmente a quantidade de pessoal que opera no NOC, que é o que realmente faz o IPv6 ser implementado dentro das organizações.
Geralmente, os provedores não têm muita gente disponível para começar a fazer o projeto de implementação V6, que, querendo ou não, é um trabalho que realmente requer tempo para você implementar, e principalmente redes que são grandes. Exemplo lá da nossa operação, é uma operação grande, a gente tem muitos dispositivos para implementar, subir no core mesmo da rede. Então, acredito que isso é um dos fatores que muitas operadoras, principalmente as pequenas, que além de não ter muito conhecimento, ainda não tem esse tempo e preparo para estar fazendo a implementação do V6. Bem interessante a sua visão. Tem custo, né? Tem um custo a implantação de PV6, nem que seja no tempo das pessoas. Mesmo que você descubra, não, todos os equipamentos da minha rede já suportam, é só ativar, tal, tem um aprendizado, tem o projeto, tem a implantação, tem um tempo. Agora, uma coisa, que bom que o seu provedor decidiu fazer e está no processo de fazer e resolveu, bancar isso, certo? Agora, a gente está falando da tecnologia que dá nome para a rede que a gente trabalha com ela, certo? Que é a internet. O IP é Internet Protocol, certo? Protocolo de conexão entre redes. Ele que dá nome para esse treco. A gente está falando da tecnologia base da internet. É importante, certo? É um negócio importante. Vai ter que fazer esse investimento uma hora ou outra. Não tem como correr para sempre. E, a gente já está vivenciando um monte de problemas porque já se atrasou muito isso, já não foi feito no tempo que deveria ter sido feito, onde seria muito mais fácil, que seria antes de acabar IPv4, antes da gente ter que usar CGNAT, antes desse negócio todo. Né? Lá atrás seria muito mais barato ter sido feito isso. Né? E quanto mais a gente se embrenha nesse mundo aí de depender de CGNAT, depender disso, mais difícil fica. Enfim. Aqui. saladeaula.unic.br ou site IPv6BR. Vocês vão achar lá o nosso curso à distância. Esse curso é um curso autoinstrucional, ou seja, é um curso que não tem turma, não tem instrutor. Você vai lá, se matricula, tem os vídeos gravados com as aulas, textos, máquina virtual para você baixar o laboratório, tem prática também, né? E você vai fazendo os experimentos e tem um fórum ainda, e aí sim o pessoal da minha equipe monitora esse fórum, né? A gente deixa lá uns estagiários monitorando, quando eles não sabem responder, eles vão escalando para a gente e a gente vai respondendo as dúvidas, mas geralmente, como a gente já tem esse curso há vários anos, às vezes até os próprios alunos mais antigos vão respondendo e a coisa vai funcionando bem. Não? Então, é um curso muito, muito legal. Vai dar uma boa base pro cara que não sabe nada, para eles saber depois onde procurar o conhecimento que falta e sair fazendo. Né? Inclusive base prática, um curso com prática. Agora, a gente tem também 2 turmas presenciais ainda para esse ano, gratuitas, em São Paulo. Esse curso IPv6, esse ano a gente resolveu fazer turma só em São Paulo. As inscrições estão abertas. Já as inscrições são até 11/6, a outra turma até 29/10. Enfim, e tá aí. São cursos gratuitos. A gente consegue ter até umas 50 pessoas na sala de aula. Aqui, então, a gente está falando de aproximadamente umas 100 vagas para esse curso. Geralmente tem mais inscritos do que isso. Como que a gente escolhe? Pelo mini currículo, cargo, empresa que o cara trabalha, quando o cara preenche a inscrição. Então, se você na hora que faz a inscrição diz para mim que você é o cara que vai fazer o planejamento da migração de PVC, que você é o cara que faz a configuração do seu BGP, que você é o cara de redes lá, tá? Ou você é um replicador, você é um cara que de alguma forma dentro da sua empresa você está numa posição que você vai conseguir levar isso para mais gente, a gente vai tentar te dar preferência para isso daí, certo? Então tem uma espécie de seleção de alunos lá. Enfim. Isso, saiu o slide errado aqui com
Mas tudo bem, fica o contato também do Eduardo Barazal, que é o cara da minha equipe que trabalha com os cursos principalmente, mas tá o meu contato aí, Antônio Marcos Moreiras, moreiras@nickbr, @Moreiras na maior parte das redes sociais. No Instagram vocês me acham como @Moreiras, no Telegram vocês me acham como @Moreiras, tal, e enfim, é isso daí. E tô por aqui. Se alguém quiser algum comentário, alguma dúvida, temos 4 minutinhos aqui até me expulsarem a chutes aqui do palco. Não sei se será a chutes, mas... Não? Aqui, alguém quer... Eu só gostaria de acrescentar algo aí e aventar uma hipótese que talvez venha lá dos primórdios da internet. A gente observa que grandes players do mercado têm blocos de IPs e IPv4, inclusive, muito grandes, muito maiores do que o que a gente recebe para um provedor. É interessante isso porque não se pensou isso desde o começo, já que quem precisa desses IPs é o cliente final. Eles lá dentro eles poderiam ter políticas diferentes e que conseguisse economizar esses IPs por lá, com blocos menores. Então, eu conversando certa feita com uma pessoa que tem certo acesso a esses tipos de conteúdos como jogos, por exemplo, e eu perguntei por que eles não implementavam o IPv6. A resposta foi única, porque funciona no IPv4. Está funcionando, você não vai parar 1.000, 2.000 servidores simplesmente para trocar para o IPv6, se está todo mundo jogando, né? Outra coisa é essa questão também da quantidade de IPs. Eles têm muito. Tem IP demais. Então não tem muito o que fazer, né? Tem que usar. É interessante. Mas é interessante também você ver, por exemplo, a mesma visão do funciona com IPv6, o Google, o Facebook, eles não podiam ter dado a mesma resposta, né? Também funciona com IPv4 o Google. Por que o Google não deixou só lá com IPv4? Talvez o pessoal tenha se debruçado um pouquinho mais sobre a questão, né, e viu que funcionava melhor com o IPv6, e viu que ele, no mercado competitivo dele, ele ia conseguir dar um atendimento melhor para o usuário com o IPv6. Né? Mas são pontos interessantes. Agora, outro comentário em relação às operadoras, por exemplo. Você pega as operadoras grandes hoje, elas estão usando o CGNAT do mesmo jeito que os pequenos provedores. Por mais blocos que eles tenham recebido, a base de usuários deles também é grande e eles também têm que usar CGNAT. Eles estão no mesmo problema hoje. E ainda no processo de esgotamento, vamos dizer assim, ainda foi dado a chance para os provedores menores por muito mais tempo de alocar em blocos do que as operadoras grandes. Então, acho que é isso, gente. Último comentário, então, porque tem 1 minuto aqui e vamos encerrar. Tentar ser breve. Acho que é importante, sim, né? A gente sempre ressaltar e ter em mente que não importa o planejamento que a gente vai fazer, o crescimento que a internet teve aí nos últimos anos, vocês pegarem o crescimento de dispositivos de 1990 até 2023, não importa o planejamento que a gente vai fazer, a gente vai precisar do IPv6. É inviável, insustentável a gente continuar trabalhando no IPv4. Então, ao invés da gente simplesmente fazer igual, até comentaram ali, que é o mais comum, deu problema com o serviço X, o serviço Y não está funcionando, desativar, tentar conscientizar o usuário final, explicar, falar, esse aparelho que o senhor está utilizando é mais antigo, por isso a gente pode até desativar, mas pode ser que daqui a um tempo não funcione tão legal. Abrir suporte com as empresas que provêm os conteúdos. A gente mesmo abre um monte de protocolo com Rockstar, com Riot, EA Games, com empresas que normalmente têm esse tipo de problema. Depende também da gente colocar isso para cima deles, porque é a gente que está em contato ali com o cliente final, é a gente que tem as reclamações e passa pelas dificuldades, né? Se a gente não incomodar o pessoal, sempre vai ser igual falaram, né? Sempre, mas está funcionando, para que eu vou tocar isso para frente? Né? Igual você falou, para que eu vou investir tempo, dinheiro, equipe técnica nisso, se está funcionando? Então a gente tem que movimentar e tem que escalonar isso aí, né? Legal. Obrigado aí pelo comentário. Atrás. Obrigado, gente, pela atenção. E até mais. Qualquer coisa, estou lá no stand, eu estou por aqui, pela feira.